Queridos irmãos e irmãs da Pastoral da Sobriedade, saúdo com alegria o senhor José Antônio, nosso coordenador regional Centro-Oeste, os conselheiros regionais, coordenadores diocesanos, agentes recuperandos, familiares e todos os participantes deste encontro live aqui em Formosa. Saúdo também nossas religiosas, nossa consagrada Cláudia, os ministros que ajudam nesta celebração. Chegamos ao último dia do nosso encontro, neste domingo, 11º do tempo comum. Foram momentos de formação, convivência e oração reunidos ao redor da Eucaristia. Quando da missa que celebramos juntos e durante o encontro 24 horas por dia, a adoração permanente diante de Jesus Eucarístico. O Senhor nos trouxe aqui para nos recordar uma verdade fundamental. Ninguém nasceu para ser escravo, para a escravidão. Deus criou o ser humano para a liberdade, para a santidade e para a vida plena. Toda escravidão é um deboche que os homens fazem ao rosto de Deus. Como nós vivemos no nosso país, as prisões, que eu diria disformes com a verdade que nós estamos vivendo em razão política. Gente nossa da Igreja Santa que nunca teve nenhum problema, presas por participar de uma manifestação. Isso é escravidão. Isso é ditadura. E nós, como cristãos, nunca podemos aceitar isso. Porque Deus criou o ser humano para a liberdade, para a santidade e para a vida plena. Na primeira leitura, Deus fala ao povo reunido diante do Monte Sinai. Vistes o que vos fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Esta frase resume, meus irmãos, toda a história da nossa salvação. Deus liberta seu povo da escravidão do Egito para conduzi-lo à liberdade da aliança. É um tema fantástico. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Também nós temos os nossos Egitos, onde estamos presos, escravos. Alguns carregam a escravidão do álcool, outros das drogas, outros da pornografia, outros da violência, da depressão, da ansiedade, do ressentimento ou da desesperança. A Pastoral da Sobriedade existe justamente para ajudar as pessoas a fazerem este êxodo espiritual, essa passagem da escravidão para a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Uma pessoa dependente, ela não é livre. O dependente é um escravo. Um escravo manietado, aprisionado, algemado a uma miséria que só Deus pode, com a sua graça, nos redimir. São Paulo nos oferece uma das passagens mais consoladoras da Escritura no dia de hoje. Quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Porque nós não tínhamos condição de alcançar a salvação sem o santo sacrifício da cruz de Jesus. O apóstolo não diz que Cristo morreu pelos perfeitos, mas pelos fracos. Não morreu pelos santos já acabados, mas pelos pecadores em processo de conversão.
Isso é muito importante para quem luta diariamente contra a dependência e recaídas. Muitas pessoas carregam culpas excessivas, vergonha e sentimentos de fracasso. E o Santo Evangelho nos ensina que Jesus nunca desiste de nós. Deus nunca nos esquece, porque Ele continua procurando ovelhas perdidas, levantando quem caiu e restaurando quem foi ferido. A nossa Santa Igreja Católica sempre ensinou que por trás de muitas escravidões existe uma luta espiritual. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Porque o mal da dependência não é uma coisa só de fundo psicológico ou de fraqueza humana. Ela está ligada também ao demônio. O catecismo recorda que o demônio procura afastar o homem de Deus e conduzi-lo à perdição. Em Satanás não se encontra nada de positivo. Apesar do diabo aparecer bonito, com boas oferendas, com boas ofertas, mas a maldade dele está por trás. O demônio nunca dá sem querer de volta. Ele dá facilmente, mas quando ele quer de volta, ele traz a sua desgraça, a sua escravidão. Santo Tomás de Aquino, no século XII, ensina que o maligno não pode obrigar a vontade humana, mas procura influenciar a imaginação, os sentimentos desordenados e as fraquezas da pessoa, como nós já falamos ontem. O demônio nos tenta através daquilo que ele conhece externamente da nossa vida. Ele não tem como influenciar a nossa vontade profunda interior. Muitas vezes ele se aproveita das feridas emocionais, dos traumas, dos abandonos, das humilhações e das dores acumuladas ao longo da vida. Ontem, quando eu terminava um matrimônio na paróquia de São Sebastião à tarde, aí estava ali com o pessoal, tirando as fotos, depois aí chegou um dependente de álcool e droga, já um senhor. Cumprimentei, deixei ele no canto, mas quando eu fui orar com uma mulher e o marido que deseja ter filhos, ele veio para cima do casal, querendo orar também, com aquela coisa, gritando. Eu só toquei na mão dele e ele já caiu, ficou lá. Tentação do demônio. Tenta ele e tenta os outros. Porque o alcoólatra, o dependente, o drogado, ele não mata somente a si mesmo. Porque o diabo o usa para rastrear outras pessoas juntos dele, inclusive os familiares, para participar da desgraça da sua escravidão. Onde existe uma ferida não curada, frequentemente existe uma porta pela qual o sofrimento continua entrando. Se você tem uma ferida exposta, se você não cuidar, as bactérias entram e ela nunca sara. Se a ferida é emocional, é psicológica, espiritual, o inimigo entra. É por isso que a recuperação cristã não pode ser apenas física ou psicológica, ela deve também alcançar a nossa alma. Por isso que nós somos um serviço de ajuda aos dependentes calçado na fé. O alicerce da nossa pastoral, de uma casa de recuperação católica, o alicerce é a fé. É Cristo, não é mais nada. Existem feridas
que o remédio não trata. Existem feridas que a terapia ajuda a compreender. Mas existem feridas espirituais que somente a graça de Deus pode curar plenamente. Santo Agostinho dizia: inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Deus. Eu lutei 12 anos contra o cigarro. Fiz até terapia para deixar do cigarro. Depois do 6º ano, quando eu entrei no seminário, eu achava que podia deixar o cigarro tão fácil. E foram 6 anos de luta. E um dia, uma mulher muito santa da paróquia me disse: para você, já estava próximo da minha ordenação, eu não queria ser padre fumante, eu acho horrível o padre ficar fumando, o bispo ficar fumando. É um mau exemplo. Como você vai falar da fraqueza, dos vícios para as pessoas se você não supera esse vício? E uma senhora me diz: você deixará o cigarro numa adoração ao Santíssimo. Eu achei que era uma brincadeira, a gente no seminário, teologia da libertação, pouca espiritualidade. Mas aquilo foi me angustiando. Um dia, 3 da manhã, eu levantei no seminário e fui à capela. A capela estava lá, assombrada, com aquela luzinha do Santíssimo. E eu fui de pijama, seminarista, com 24 anos. Eu prostrei igual São Domingos diante do Santíssimo e pedi a Jesus a cura. Dali levantei e nunca mais fumei, porque o poder do Santíssimo Sacramento é o mesmo poder de Jesus quando andou sobre o mundo, expulsando os demônios e curando os enfermos. Você pode usar de tudo, está o nosso assessor que é psicólogo, logoterapeuta, sabe da importância do acompanhamento psicológico para você descobrir os caminhos. Mas a cereja do bolo é a oração, é a adoração, é Nossa Senhora, é a Eucaristia, os sacramentos e a nossa humildade diante de Deus. Muitas dependências começam justamente quando o homem tenta preencher com coisas passageiras um vazio que só Deus pode preencher. Esse vazio da nossa alma, porque nós viemos de Deus, nós trazemos a saudade de Deus. O nosso corpo depende da matéria, veio dos nossos pais. Mas a nossa alma, ela vem vazia, ela precisa se alimentar. E o vazio dela só pode ser completado, curado com a presença de Deus. Isso é uma grande verdade, que nós precisamos aprender com toda a força do coração. E o Evangelho de hoje, nosso Senhor mostra Jesus contemplando as multidões, que estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Quantas pessoas vivem exatamente assim? O dependente de ontem, né? Eu via depois escumando a boca, né? São sinais de opressão, de possessão, de coisas do demônio, né? Não tem como você fazer uma oração também com uma pessoa que não está no estado de lucidez. A gente reza, mas para fazer o efeito, é preciso que a pessoa esteja em sã consciência para tomar posse do mistério de Deus. É uma ovelha sem pastor, que certamente não se deixa cuidar. Quantas pessoas vivem assim? Exatamente assim, cansadas por dentro, feridas na alma, sem direção, sem esperança, sem capacidade de acreditar novamente. E qual é a resposta de Jesus? Ele chama os apóstolos e lhes concede autoridade para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Vejam, meus irmãos, como a igreja sempre uniu a evangelização com a libertação e a cura. Cristo quer salvar o homem inteiro.
A cura de Cristo, ela é somática e noógena. É do corpo e da alma, do espírito. Quando nós vamos orar com os doentes, quando nós vamos ungir os enfermos, ali na oração já está também implícita e explicitamente a oração pela cura física. Vejam como a igreja, desde o seu nascer, cuida do corpo e da alma. Os diáconos no início da igreja foram criados para cuidar das viúvas pobres e para rezar com elas, para anunciar-lhes a palavra. Quando a gente vai fazer um abrigo de idosos católicos, a grande preocupação nossa é a cura da alma do idoso, porque o idoso também traz, quando desprezado pela família, muitas dores. E precisa também desta cura espiritual para poder viver os seus dias como ação de graças. A instituição com maior número de obras de caridade no mundo, trabalho social, é da igreja. Vocês vão agora de manhã no nosso abrigo, São Vicente de Paulo, os vicentinos, nós temos lá mais 120 idosos. Aquelas pessoas, vicentino, médico, tudo cuidando. Daqui a pouco eles vão ter a missa deles. A igreja cuida da alma. Cuida do corpo, mas cuida da alma. Se a gente for fazer um trabalho só de cuidar do sofrimento do corpo, aí a gente vira uma ONG. Nós não somos igreja. A pastoral da sobriedade, eu digo para vocês, tem que ter esse grande cuidado. Não esquecer jamais a dimensão espiritual como a mais determinante, mais importante. Precisamos também ter uma palavra muito clara sobre os perigos espirituais do nosso tempo. Quem está em processo de recuperação deve evitar tudo aquilo que abre espaço para a ação das trevas. Eu recomendaria a vocês decorar o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, a oração de São Bento, a cruz sagrada, e o pequeno exorcismo do Papa Leão XIII. Rezar sempre, porque o demônio conhece a sua fraqueza, de cor e salteado. Quem ainda não assistiu aquele documentário, filme, da Brasil Paralelo, como que é o título? É Oficina do Diabo. Assista esse filme, tem que assistir umas 3 vezes, para você ver como que é a organização infernal para perder as almas. No inferno tem muito mais demônio que a gente viva. São legiões de bilhões de demônios, e o inferno ele é organizado. O dia que se cria um grupo da pastoral da sobriedade numa paróquia, o diabo já está ali perto. Quando os padres vão para o retiro espiritual, o diabo chega primeiro. Qualquer retiro que ele vai fazer, quando você chega no lugar, o diabo já está por ali. Porque é designado. E olha que o demônio já humilhou muitos de vocês aqui. E humilha até hoje. Quando você cai, você sente as risadas, os deboches do diabo. Porque ele diz, não, você pode experimentar. Já tem tanto tempo, você não vai cair mais. Vai. Aí o sujeito não reza o salmo, não reza a oração de São Bento, não reza o exorcismo de Papa Leão XIII, e aí cai. E aí o diabo fala, mas foi tão bom, cai de novo. E ele vai cair nele, quer largar, o diabo fala, mas você é fraco, você não dá conta. E depois ele ri. Porque o diabo só tem deboche. Debochar da obra de Deus.
Um dependente é uma pessoa que é debochada pelo diabo. Quando você vê sua mãe, seu pai, alguém falar que você não tem vergonha na cara, que você não presta, que você é uma pereba, uma pustema, uma infecção dentro da família, é o demônio falando na família, para acabar de destruir você. Pensem nisso. Quando a sua mão levantar para pegar um copo com bebida alcoólica, ou uma butuca de maconha, ou uma carreirinha de cocaína, ou um comprimido de ecstase, já pode saber. É o diabo que está me dando, está levando minha mão. Se vocês tiverem essa capacidade de vigilância, vocês não cairão. E tem gente escutando voz agora dentro da cabeça dizendo que o bispo está mentindo. O diabo está falando, ele está mentindo. Ele está mentindo. Porque aqui nesse encontro, depois que vocês chegaram aqui, muitos de vocês já tiveram tentação pelo vício. Basta rezar. Então você precisa dizer para ele, sai definitivamente da minha mente, dos meus sentidos. Eu não te quero, eu não te desejo. Quem está no seu lugar é São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, Nossa Senhora das Dores, o meu Jesus amado. Quem está no processo de recuperação deve evitar tudo que abre espaço para a ação das trevas, repito. Não apenas ambientes ligados diretamente ao vício, mas também práticas supersticiosas, ocultismo, esoterismo, consultas espirituais incompatíveis com a fé cristã, experiências pseudo-religiosas, simpatias, invocações de tudo aquilo que afasta a pessoa da confiança absoluta e exclusiva em Deus. Evitar coisas de macumbaria, evitar imagens estranhas, de coisas estranhas à fé no seu quarto, evitar a imagem de elefante com o traseiro virado para a porta para dar sorte, ferradura na porta. Essas coisas atraem o maligno. A nossa confiança absoluta é Deus. E se você tem livros de macumbaria, de feitiçaria, imagens, escritos, queime tudo. Jogue fora e jogue água benta no lugar que estava. Porque é muito fácil você largar as coisas, vir para a igreja, mas conservar. Aí eu usava essa roupa lá nos rituais que eu participava. Queima isso. Mas queima logo e joga água benta onde estava a roupa. Porque o maligno, ele processa a nossa vida para prosperar na confusão. Isso é muito sério, gente. Confusão espiritual. Mas Cristo prospera a nossa vida para que ela seja banhada com a luz da verdade. Que Ele é a verdade que nos liberta. Quanto mais uma pessoa pertence a Jesus, vive os sacramentos, reza seu terço, participa da igreja, permanece em estado de graça, mais forte se torna sua proteção espiritual. Por hoje não. Sempre na sobriedade. Porque por mais que nós vamos recebendo a cura, as feridas não saram. Há um princípio da psicanálise que diz: tudo que nós trazemos para dentro de nós através dos sentidos não se perde. Eu fiquei impressionado quando era menino, eu e meu irmão na roça, nós sentimos no sol quente medonho o cheiro do articum. Tem um outro nome, a gente na roça falava articum. É uma fruta do cerrado grande que dá assim. E quando ela madura, ela cheira longe. E nós achamos a fruta. Ela estava quente do sol e nós comemos. E a mim fez um mal terrível. E agora, vindo para Formosa, nunca mais tinha visto essa fruta, me deram o articum, nem conhecia mais. Quando eu abri o articum, o estômago embrulhou. Porque está guardada a experiência dentro do cérebro. O gosto da pinga, o gosto da cervejinha, o gosto, o cheiro da maconha, a sensação
da cocaína, tudo está dentro de quem usou. Você precisa criar uma luta contra isso. Blaise Pascal, que é um filósofo francês católico, antigo, já morto há muito tempo, ele dizia: dentro do homem existe a besta e o anjo. A besta são as experiências de pecado, é o demônio que nós temos nas nossas experiências. E o anjo é a graça de Deus. Então você tem que alimentar o anjo e não dar nada para a besta, deixar a besta doente. A besta não morre. Ela pode se agachar, ficar muquecada, acabada ali no chão, mas ela não morre. Se você dá uma aguinha, ela levanta. É o que acontece com vocês nas recaídas. A besta está lá. Você amarrou a besta, piou a besta, está amarrada. Mas aí você resolve experimentar de novo, ela levanta. E aí o anjo fica fraco, não dá conta de lutar, porque você serviu a besta. Então dentro de nós existe isso. Está aí dentro de vocês, que tem esse processo de cura permanente. O venerável padre Gabriel Amorth, grande exorcista, costumava repetir que a maior defesa contra o demônio é uma vida sacramental intensa. Quem puder ir à missa mais do que no domingo, vá comungar. Qualquer pecado, confessa. A confissão frequente, a Eucaristia, a oração diária, o terço, o rosário, a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, a devoção a Nossa Senhora, a perseverança na comunidade, são verdadeiras fortalezas espirituais. Primeira coisa que o demônio começa a tirar você é quando te coloca nojo de estar na comunidade. Dia pastoral, não vai não, vai assistir o jogo, vai isso. Aí é o charme dele. Aliás, vocês sentiram falta do jogo da seleção ontem? Acho que foi ontem, né? Foi ontem, parece que foi ontem. Como é bom a gente ser livre dessas coisas, né? Como é bom. Desde 82 nunca mais assisti jogo. Nem sei o nome de quem é técnico, não. Inclusive a Copa do Mundo foi criada por um padre, né, para unir as nações. Mas virou uma coisa tão cheia de... Se vocês verem a abertura que foi, uma coisa da nova ordem mundial. Toda uma devoção ao bode, né? Ao batomé. Foi terrível. Se foi aquilo que me passaram, foi uma abertura muito esquisita, o olho, aquele olho estranho dentro da mão, muita coisa, porque esses ambientes vão sendo dominados pela nova ordem mundial, que quer impor a autoridade do anticristo, para destruir mesmo a humanidade, para desconstruir o cristianismo. Porque para a nova ordem mundial, chamada New Age, o padre Jonas pregava muito sobre isso, é preciso tirar Cristo do centro. E os satanistas hoje eles falam que o diabo é bom. Nos Estados Unidos já tem processo contra a igreja por causa das imagens de São Miguel Arcanjo, São Miguel pisando na cabeça do diabo. Eles querem proibir a imagem de São Miguel, porque o diabo é bom. É isso. É tão bom que está matando o povo tudo nas drogas, né? Na prostituição, na pedofilia, na pornografia que gira bilhões de dólares. O cristão não deve viver com medo do demônio. Deve viver unido a Cristo. Vamos repetir? O cristão deve viver unido a Cristo. O centro de nossa fé não é o demônio, não é Satanás. O centro da nossa fé é Jesus Cristo vivo, ressuscitado. É exatamente por isso que a Pastoral da Sobriedade realiza um trabalho tão precioso. Ela não oferece apenas um método, ela oferece um caminho de conversão. Tá certo isso? É isso mesmo, um caminho de conversão. Ela ajuda a reconstruir a dignidade da pessoa humana.
Ela ensina a humildade, a perseverança, a responsabilidade, a fraternidade e a confiança em Deus. A gente deve ir crescendo nesse amor constante, não ficar desconfiado uns dos outros, né? Esse encontro não é fácil. A gente tem que estar vigiando, não pode estar deixando sair, porque o demônio tira de dentro da capela do Santíssimo a pessoa para ir para o mal, se a pessoa não tem resistência. Por isso nós precisamos uns dos outros. A pastoral precisa ser essa fraternidade, vocês têm que ser muito unidos. Está tendo dificuldade, liga para o coordenador, liga para o irmão, reza que eu estou ruim. Bate o joelho no chão, clama o sangue de Cristo e expulsa o mal. Muitas vezes, aquele que chegou destruído torna-se instrumento de salvação para os outros. Isso que dá alívio e crédito à pastoral. Hoje nós temos muita gente à frente das casas de recuperação. Você está ainda, Paulo? À frente da casa de recuperação da de Uruaçu e outros que passaram por esse processo duro. Ninguém melhor para coordenar uma casa de recuperação do que alguém que viveu essa experiência e contou com a ajuda de Deus e da igreja, saiu disso e hoje tem condição de conversar rosto a rosto com o dependente e dizer para ele: eu passei por isso, irmão. Eu também recaí. Levanta. É um ajudando o outro. Porque o diabo usa as pessoas para nos desgraçar. E Deus usa as pessoas para nos levar à graça. Essa é a verdade. Aquilo que era ferida transformou-se em testemunho. Aquilo que era escravidão transformou em missão. No final do Evangelho, Jesus ordena os apóstolos: curai os doentes, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Esta frase, meus irmãos, resume a missão de cada agente da pastoral da sobriedade. O que recebemos gratuitamente de Deus, somos chamados a transmitir gratuitamente aos irmãos. Eu acho muito bonito em vocês esse esforço. Quantos tiveram dificuldade para estar aqui? Outros não conseguiram, mas vocês vieram. Vieram de longe, meninos que vêm lá de Minas para ajudar. É um sacrifício, mas é um sacrifício tão gostoso. Às vezes você tira até um dinheirinho que era para comprar um sapato, uma roupinha melhor, para participar de um encontro da igreja como este. Mas você volta para casa tão justificado, tão leve, com o coração tão abrandado, porque as coisas de Deus é que nos enche. O que recebemos gratuitamente de Deus, somos chamados a transmitir da mesma forma gratuitamente aos irmãos. Quem foi ajudado, ajuda agora. Quem foi consolado, agora vai consolar. É o cartaz nosso ali, que é a imagem perfeita, né? Para a gente entender. Cristo carregando aquele que está na sarjeta das drogas, do dependência. Dentro de alguns instantes, no final da missa, faremos uma oração de libertação e renovação espiritual. Façamo-la com fé profunda. Renunciemos ao pecado, às obras das trevas, aos vícios, aos ressentimentos, às mentiras que tantas vezes ouvimos dentro de nós mesmos e tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus. Após a oração final, nós vamos fazer uma renovação da nossa fé. E nós vamos pedir uma graça muito especial para que o nosso espírito se fortaleça no combate às trevas, contra as trevas. Vamos renovar nossa pertença a Jesus Cristo, à sua santa igreja e ao seu santo evangelho. E confiemos esta missão à intercessão de Nossa Senhora das Dores, padroeira da pastoral da sobriedade. Nossa Senhora conheceu a dor sem perder a esperança. Ela permaneceu junto da cruz sem abandonar a fé. Que ela acompanhe cada recuperando, cada família, cada agente pastoral e cada pessoa que luta pela própria libertação. Que o Senhor Jesus, médico das almas e dos corpos, cure
as nossas feridas emocionais, fortaleça os corações abatidos, restaure as famílias e conduza todos nós à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Assim seja. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração,